Olá, vamos continuar. Guiando-se pelas próprias lembranças, Fang Yuan conduziu Jia Jinseng até a fenda escondida na encosta da montanha. A entrada era discreta, quase engolida pela vegetação agreste. Quando atravessaram a rachadura na rocha, o espaço tornou-se cada vez mais estreito, e a luz exterior foi sendo devorada por uma escuridão úmida e densa. O ar ali dentro era frio, pesado, como se a própria montanha respirasse com dificuldade. Jia Jinseng, fora de seu ambiente habitual, mantinha-se alerta. Cada passo ecoava contra as paredes de terra compacta. A familiaridade de Fang Yuan com o caminho contrastava com a vigilância tensa do mercador. Por fim, incapaz de conter a inquietação, Jia Jinseng quebrou o silêncio. Tenho uma pergunta. Jia Fu sempre trata as pessoas com honestidade, é afável e tem boa reputação. Eu, por outro lado, menti, enganei e forcei transações por coerção. Por que escolheu negociar comigo e não com ele? A voz de Fang Yuan percorreu o corredor de pedra antes que sua figura se tornasse visível outra vez. Porque o cultivo dele é alto demais. Se visse a parede de imagens, poderia decidir negociar comigo, ou simplesmente abandonar o acordo e entregá-la ao líder do clã Gu Yui. Não gosto de deixar decisões nas mãos de outros. Além disso, não acredito em integridade. A chamada reputação prestigiosa existe apenas quando os lucros são pequenos demais para despertar a cobiça. Ele não mencionou o fator mais decisivo, a posição frágil de Jia Jinseng, seu cultivo baixo e sua facilidade em ser conduzido. Isso permanecia guardado. Jia Jinseng soltou um riso seco. A última frase parecerá atingir algo íntimo. Grande parte de sua suspeita dissipou-se ali. Após avançarem mais alguns passos, a passagem se abriu na caverna secreta. A parede de imagens erguia-se diante deles. Jia Jinseng a viu de imediato e gargalhou alto. Haha! Eu sabia, você não mentiu. Fang Yuan permaneceu atrás dele, sorrindo levemente, sem dizer palavra. As imagens mudavam na superfície da rocha como reflexos presos em água escura. O monge do vinho das flores surgia em confronto com o líder de quarta geração do clã Gu Yui. A hostilidade entre ambos era evidente. Jia Jinseng observou brevemente e desviou o olhar. Fitou Fang Yuan com ironia. Seu ancestral da quarta geração não parece tão forte assim. Isso não é nada, respondeu Fang Yuan. O clã Gu Yui precisava de um herói, então a quarta geração tornou-se herói. Quando a família vai precisar de um vilão desprezível, ele se tornará degenerado. Herói ou escória, são apenas julgamentos humanos. Bem dito. Jia Jinseng riu enquanto examinava a caverna. Seu olhar pousou no cadáver ressequido do monge do vinho das flores. Permaneceu alguns instantes em silêncio antes de comentar, que desperdício. Um especialista de rank 5. Você deve ter obtido muitos benefícios dele. A herança de um mestre Gu de rank 5 era algo de peso. O coração de Jia Jinseng acelerou ao imaginar. Fang Yuan balançou a cabeça. Já faz muito tempo. A maioria dos Gu morreu. Consegui apenas um verme licor. Jia Jinseng não acreditou. Não minta. Se o acordo se concretizar, seremos cúmplices. Não divulgarei nada. Diga-me honestamente, o que ganhou? Fang Yuan soltou um riso frio e não respondeu. A reação era previsível, e essa previsibilidade justificava sua escolha. Jia Jinseng insistiu, ao menos sei que o monge do vinho das flores possuía uma aranha-lobo da terra de 1000 li. Um Gu de montaria rank 5, enorme, perita em escavar. Ele escapava dos cultivadores justos graças a ela. Existe algo assim? Fang Yuan franziu a testa. Suas informações eram limitadas. Ouvi essa lenda no ano passado e pesquisei depois, disse Jia Jinseng, satisfeito. Eles eram inseparáveis. Esta caverna, na minha opinião, foi escavada pela aranha. O solo de King Mao é pesado demais para formar algo assim naturalmente. Um monge morreu aqui, então a aranha deve estar aqui também. O senho de Fang Yuan aprofundou-se. Não havia outras saídas.
A criatura era grande demais para passar pela fenda por onde entraram. Uma hipótese era que tivesse sido morta pelo líder da quarta geração. Nas imagens, durante o combate, o monge não a invocara. Isso torna tudo mais estranho, murmurou Jia Jinseng. Se não foi natural, ele criou a caverna. Sem a aranha, como? Fang Yuan permaneceu em silêncio. Uma peça parecia fora do lugar. Enquanto isso, os pensamentos de Jia Jinseng avançavam. A parede já não lhe bastava. Confirmada a autenticidade, desejava a herança inteira. Então, subitamente, a parede mudou. A gravação repetitiva cessou. No lugar do combate, surgiu a figura pálida e gravemente ferida de um mestre Gu careca. Seu corpo estava rasgado por cortes profundos, mas não havia sangue, como se todo ele tivesse sido drenado. Eu sou o monge do vinho das flores. Sua expressão era distorcida pela loucura. Quem quer que seja que suportou esta gravação por quase 100 dias demonstra não ter boas intenções com o clã Gu Yui. Muito bem. Você será meu sucessor. Minha herança é sua. Mas há uma condição: extermine o clã Gu Yui. Mate todos. Não deixe ninguém vivo. Jia Jinseng ficou petrificado. Herança de Rank 5. Sua mente girou. Rank 3 era ancião de família. Rank 4, líder de vila. Rank 5 governava montanhas. Num lugar tão pequeno, tal fortuna. Pensamentos dispararam. Talento grau D poderia ser melhorado, Gu raros poderiam elevar sua aptidão, talvez pudesse rivalizar com Jia Fu. Mas havia Fang Yuan. Dividir? Não. Matar. A caverna era isolada. Bastaria acalmá-lo, fingir cooperação, baixar sua guarda, e atacar. Tudo isso ocorreu em um instante. Com o plano formado, estreitou os olhos e exibiu um sorriso falso. Virou-se lentamente para Fang Yuan. Antes que pudesse falar, duas lâminas lunares azuis cortaram o ar. Suas pupilas contraíram-se ao tamanho de agulhas. A distância era mínima. Você. A frase morreu. A lâmina atravessou seu pescoço com precisão. Sua cabeça foi lançada ao ar. Sangue jorrou como fonte ardente. 2 segundos depois, o corpo tombou no chão. O sangue quente espalhou-se pelas paredes, tingindo as vinhas secas de vermelho escuro. Não pense demais quando for matar alguém. Fang Yuan contemplou o cadáver sem emoção. Depois voltou os olhos para a parede. Quem diria que havia tal reviravolta? Seus olhos brilharam com um fulgor estranho. Interessante. A chuva desabava com violência. Nuvens cinzentas esmagavam o céu, e as cadeias de montanhas ao longe dissolviam-se numa única mancha de tinta negra. O véu de água entrelaçava céu e terra, como se o mundo inteiro estivesse sendo costurado por fios líquidos. Craque! Um relâmpago rasgou a abóbada celeste como uma serpente de prata. Por um instante tudo brilhou, e então voltou a penumbra espessa. O verão aproximava-se. A tempestade do fim da primavera carregava já um sopro tênue de calor. No Monte Qingmao, vastos campos de bambu lança verdejade erguiam-se retos, inflexíveis contra o vento e a chuva. Seus colmos permaneciam firmes como lanças apontadas ao domo azul oculto pelas nuvens. Na aldeia Gu Yui, fileiras de casas sustentadas por altos pilares resistiam ao açoite da água. Do lado de fora, a caravana já retomara a viagem. A chuva está forte, cuidado com o caminho. Não fiquem para trás. Mestres Gu, controlem bem seus Gu, especialmente o besouro gordo, não bloqueiem a trilha. Vocês, guerreiros mortais, abram os olhos. Perderem algo e pagarão por isso. Os gritos sucediam-se, misturados ao tamborilar incessante da chuva. Após 3 dias estacionada na aldeia, a caravana partia novamente, seguindo a trilha montanhosa rumo ao próximo destino. As pedras ao redor da vila ainda ofereciam firmeza sob os pés, mas após 500 metros o caminho tornava-se estreito, lamacento e traiçoeiro. A orgulhosa galinha avestruz agora caminhava cabisbaixa. Suas penas multicoloridas estavam encharcadas,
coladas em tufos desgraciosos. O besouro gordo avançava lentamente, a água escorrendo por sua carapaça negra. A aranha montanhosa, outrora imponente, tinha o pelo verde escuro grudado ao corpo. Em contraste, os sapos Guco achavam alegres, transportando cargas e mestres Gu aos saltos. A serpente alada recolhera as asas e deslizava satisfeita pela lama. Para proteger as mercadorias, os mestres Gu exibiam suas habilidades. Sobre alguns besouros enormes, homens erguiam as mãos. A 1 polegada de suas palmas flutuavam vermes da luz dourada de um estiramento. A essência primeva de cobre verde evaporava como névoa e era absorvida pelo Gu, que brilhava como um feijão dourado. Dele surgia uma cúpula translúcida, dourada e hemisférica, ampla o bastante para cobrir um besouro inteiro. A chuva atingia a bolha e era repelida como se batesse num guarda-chuva invisível. Contudo, o consumo de essência era contínuo. Logo o mestre Gu gritou que estava exaurido, sendo prontamente substituído por outro. Alguns que conduziam carruagens ou montavam aranhas ativaram o Gu Seda Verde. Seus cabelos cresceram furiosamente, 100.000 fios alongando-se a 5 ou 6 metros, entrelaçando-se ao redor do corpo e da montaria, formando um manto espesso e impermeável. Diferente do Gu da luz dourada, exigia gasto único de 30% da essência. Esse Gu podia combinar-se ao Gu Javali Negro, formando o Gu Juba Negra de Rank 2, que envolvia todos os poros do corpo numa armadura pilosa. Sua evolução levava ao famoso Gu Juba de Aço. Outros preferiam o Gu Aranha d'Água, criando uma fina capa azulada onde a água circulava continuamente. A chuva era absorvida pela película, que engrossava até que o excesso fosse liberado. Os guerreiros mortais, sob capas de palha insuficientes, já estavam ensopados. Amaldiçoavam o clima em silêncio. No frio e sob esforço intenso, doenças eram quase inevitáveis. Trilhas escorregadias, feras selvagens, Gu hostis, cada jornada cobrava vidas. Mesmo com muitos mestres Gu, as caravanas sempre perdiam gente. Se encontrassem uma migração de bestas, poderiam ser aniquiladas. Além dos perigos naturais, havia vilas hostis, propensas ao saque. Estamos indo, até o próximo ano. Na entrada da aldeia, moradores observavam a partida. Voltem no ano que vem, gritavam as crianças. Os adultos mantinham expressões complexas. Quem retornaria? Quantos rostos ainda seriam os mesmos? À medida que a caravana se afastava, o clima festivo dissipou-se. O antigo local das tendas transformará-se num terreno revolvido, cheio de lama, buracos d'água e lixo. Num outeiro isolado, Fang Yuan observava sozinho. A caravana, sob a chuva cinzenta, parecia uma enorme piton florida serpenteando pela trilha estreita até desaparecer na floresta. Os céus enviam suas bênçãos, murmurou. Segurava um guarda-chuva de papel amarelo manteiga. Vestia roupas simples de linho. Corpo esguio, pele pálida de adolescente, cabelos negros curtos agitados pelo vento. Enquanto outros amaldiçoavam a tempestade, ele a agradecia. Na noite anterior matara Jia Ginseng e limpara a cena às pressas. A caverna, mal ventilada, retinha o odor de sangue. A chuva purificava o ar, diluía vestígios, fazia escorrer água pela fenda. Ganhará tempo, apenas isso. Neste mundo, métodos de investigação eram inúmeros. A água tamborilava sobre o guarda-chuva e escorria até as pedras calcárias aos seus pés. Quando a caravana sumiu de vista, seu semblante permaneceu sombrio. Jia Ginseng era fraco, mas ocupava posição especial. Logo perceberiam seu desaparecimento. Jia Fu retornaria para investigar. Esse seria o verdadeiro desafio. O patriarca Jia colocará os dois irmãos na mesma caravana por intenção profunda, humilhar Ginseng para ajustá-lo à realidade e testar o caráter de Jia Fu. Ginseng jamais compreendeu isso. Fang Yuan compreendia. Com 500 anos de experiência, via além da superfície. Ginseng era um peão ideal, fraco, influente, manipulável. Poderia facilitar contrabando, fomentar conflitos entre as 3 famílias de King Mao, infiltrar-se na família Jia e colher grandes recompensas futuras. Mas a herança de um rank 5 superava qualquer peão.
Nada segue sempre como planejado. A herança do monge do vinho das flores alterara tudo. A parede de imagens revelara instruções em sangue para destruí-la e acessar outra caverna. Depois, tornará-se pedra comum. Fang Yuan passará a noite limpando vestígios, sem tempo para quebrar a parede. Estava apenas temporariamente seguro. Precisaria mudar a forma de expor o verme licor e permanecer na aldeia para antecipar investigações. Virou-se e caminhou sob a chuva. Aproveitaria o tempo para gastar pedras primevas, refinar sua essência ao estágio intermediário e fortalecer sua abertura. Com o poder dobrado, enfrentaria a herança com maior confiança. Heranças demoníacas não eram benevolentes. Testes falhados custavam a vida. O mundo é imprevisível. E é isso que o torna interessante. O vento inclinou a chuva contra seu ombro, trazendo frio. Pensou novamente em Jia Jinseng. Suspirou. Na verdade, eu não queria matá-lo. Que desperdício de um peão tão útil. Choveu por 4 dias inteiros antes que o céu finalmente se abrisse. Quando o sol tornou a erguer-se alto, rasgou o véu de água como se estivesse desvelando o próprio verão. Um sopro morno começou a insinuar-se no ar. As nuvens dissiparam-se, varrendo o último suspiro melancólico da primavera, e a temperatura subiu pouco a pouco. Nas noites primaveris, os grilos pílula-dragão já não cantavam, haviam se recolhido às profundezas da terra para depositar seus ovos. O bambu lança verde de King Mao crescia de maneira quase visível, ganhando altura cada dia. A vegetação mudava do verde esmeralda para um tom mais escuro e denso. As montanhas intermináveis tornavam-se ainda mais luxuriantes sob o céu límpido, azul como cristal polido. Bang, bang, bang. No campo de treino da academia, o som de socos e chutes ecoava seco. Após mais de 10 trocas de golpes, Gu Yu Imobei recebeu um chute no abdômen. Recuou 5 ou 6 passos, ultrapassando o círculo demarcado no chão da arena. O instrutor de artes marciais, atento diante do tablado, declarou de imediato. Gu Yu Imobei saiu da arena. Gu Yu e Fang Yuan vence pela 33ª vez consecutiva. Mobei cerrou os dentes, o olhar cravado em Fang Yuan. Perdi de novo. Mas não seja arrogante. Um dia eu vou derrotá-lo. Posso sentir, esse dia está próximo. Fang Yuan o fitou sem emoção e abaixou as pálpebras. O chute agora há pouco causou hemorragia interna. Recomendo tratar isso primeiro. É só um ferimento leve. Retrucou Mobei, mas subitamente empalideceu. Engoliu em seco e vomitou um bocado de sangue. O rosto tornou-se lívido. Era a primeira vez que sofria algo assim. Um lampejo de medo atravessou-lhe os olhos. O instrutor correu para acalmá-lo. Não se preocupe. Descanse alguns dias. Nada de treinos intensos. 2 mestres gu-curandeiros, que aguardavam do lado de fora, aproximaram-se e levaram Mobei com cuidado. Antes de sair, ele lançou a Fang Yuan um olhar carregado de ira, ódio e indignação. Ao redor da arena, os estudantes murmuravam. Mobei é bom, mas não consegue vencê-lo. Fang Yuan é forte demais. Ele fez Mobei vomitar sangue. Hoje é combate prático. Todos temos que subir. Alguns estavam machucados, rostos inchados, membros doloridos, respiração ofegante. Outros massageavam as coxas no chão. Próximo! Bradou o instrutor. Ninguém respondeu. Os únicos que ousavam desafiar Fang Yuan eram Mobei, Xixin e Fang Zhen, e todos já haviam sido derrotados. O silêncio espalhou-se. Alguns até recuaram um passo. O instrutor franziu o senho, lembrando-se das palavras do ancião da academia. Fang Yuan estava dominante demais, os outros alunos mal conseguiam erguer a cabeça sob sua pressão. A academia precisava de tigres e lobos, não de cordeiros assustados. O que há com vocês? Ele tem 15 anos, assim como vocês. Não tem 3 cabeças nem 6 braços. Mostrem o orgulho do clã Gu Yui. Mas as respostas vieram fracas. Ele é forte demais. Veja o estado de quem o enfrentou.
Ele está cada vez mais impiedoso. O instrutor batia o pé, irritado. Como observador, percebia algo claro: Fang Yuan lutara 33 vezes sem descanso. Ajustava a respiração, mas sua resistência estava no limite. A dureza crescente dos golpes revelava isso, ele já não conseguia dosar a força como antes. Bastariam mais alguns oponentes insistentes para derrubá-lo. Entretanto, os alunos estavam intimidados. Às vezes, o que derrota um homem não é o inimigo, mas o próprio coração. O instrutor continuou tentando motivá-los, mas suas palavras haviam perdido o efeito. Fang Yuan, de braços cruzados no centro da arena, parecia um espectador alheio. Por fim, o instrutor voltou-se a ele. Fang Yuan, você também tem culpa. Seus golpes estão cada vez mais cruéis. Seja mais contido. Se outro colega vomitar sangue, declararei sua derrota. Instrutor, o senhor está enganado. Fang Yuan bufou, sustentando o olhar. Treino é treino. Devemos dar tudo de nós. Em batalha real também pediremos que o inimigo seja gentil? Insolente! Rosnou o instrutor. Está enganado novamente. Foi o senhor quem organizou a competição e elevou o prêmio para 20 pedras primevas. Sem isso, estariam feridos? O instrutor, pouco eloquente, apontou-lhe o dedo. Quer o prêmio ou não? Continue discutindo e mesmo que vença, o declararei perdedor. Fang Yuan riu alto. 20 pedras primevas? Acha que me importo? Virou-se e desceu da arena sob o olhar atônito da turma. O instrutor ficou sem palavras. Um jovem de 15 anos não deveria ser competitivo e impulsivo? Sem recursos, não deveria cobiçar 20 pedras primevas? Ele percebeu, tarde demais, que nada podia fazer. Não havia regra que o obrigasse a permanecer. Os alunos abriram espaço ao redor de Fang Yuan. Num raio de 5 passos, formou-se um vazio. Se estivessem mais próximos, ouviriam sua respiração pesada. Minha resistência acabou, pensou ele. Sob as roupas, seu corpo tremia levemente. Sem apoio de físicos, 33 combates o haviam levado ao limite. Sua experiência de 500 anos não substituía a necessidade de um corpo forte. Ele já previra a intenção do instrutor e do ancião. Após matar Galvan e extorquir colegas, sua imagem de invencível começava a traumatizar os demais. O ancião queria vê-lo derrotado, quebrar esse mito, reacender o espírito dos estudantes. Mas para Fang Yuan, essa aura era essencial. A extorsão era sua principal fonte de renda. Se demonstrasse fraqueza, os outros se uniriam contra ele. Subir a arena e vencer 33 vezes não fora por 20 pedras, mas para manter a dissuasão. Se evitasse lutar, pareceria fraco. Se continuasse, revelaria cansaço. O instrutor gritou novamente, incentivando outros a subir. 2 jovens finalmente ocuparam a arena. Se eu tivesse esperado. Que pena que ele saiu. Nem o instrutor sabe o que fazer com ele. O instrutor sentiu sua autoridade esvair-se. Queria puni-lo, mas não havia motivo legítimo. Lançou-lhe um olhar furioso. Fang Yuan apenas deixou que os lábios se curvassem levemente. Que método grosseiro, pensou. Esse instrutor é até um pouco ingênuo. Um par de olhos solenes fixava-se nos campos de treino ao longe. Do terceiro andar, à janela, o ancião da academia observava tudo o que se desenrolara na arena. Não perderá um gesto, nem um recuo silencioso, nem o momento exato em que Fang Yuan deixará o palco. As mãos estavam ocultas nas mangas largas, o semblante, porém, endurecera. Ele franziu profundamente o senho. No instante em que o rapaz se retirara da arena, algo lhe parecerá deslocado, como uma pedra fora do eixo numa engrenagem antiga. Não esperava tal movimento. Havia antecipado resistência, talvez insolência prolongada, mas não aquela saída limpa, quase indiferente. Esse garoto é difícil de apanhar, refletiu. Conhece as regras da academia como quem conhece as próprias linhas da palma. Em geral, não comete infrações. Dorme durante as aulas, mas,
quando questionado, responde com exatidão, sem deixar margem a censuras. Procurar uma falha para conter sua influência será tarefa árdua. Sem perceber, sentiu nascer dentro de si um traço de aversão. Como mestre, sempre apreciar alunos obedientes e diligentes. Os turbulentos, que desafiavam normas e perturbavam a ordem, eram-lhe naturalmente desagradáveis. Contudo, ao longo de tantos anos à frente da academia, sua experiência tornará-se vasta como um lago antigo. Vira estudantes submissos até à passividade, e outros que pareciam viver apenas para testar limites. Com o tempo, seu coração tornará-se sereno, quase imóvel, como água que já não se agita ao menor sopro. Na quina direita de sua mesa, gravara certa vez uma frase: como mestre, tratar todos com imparcialidade. Era seu lema. Jamais sentirá repulsa tão nítida por um estudante. Percebendo esse sentimento, surpreendeu-se. Em anos anteriores, mesmo diante dos mais indisciplinados, mantivera largueza de espírito. Por que, então, com Fang Yuan, sua imparcialidade vacilava? Remoeu a questão até encontrar a raiz. O jovem carregava uma espécie de altivez entranhada no sangue. Desde o fundo de si, parecia não reconhecer a autoridade dos mestres como algo digno de reverência. No episódio recente com o instrutor de artes marciais, não apenas desobedecera, ousara repreendê-lo em público. Casos assim não eram raros. Outros alunos já haviam retrucado professores antes. Mas nesses, o ancião sempre percebera agitação, rebeldia febril, cólera juvenil, teimosia ardente. Ele sabia que quanto mais exaltado o jovem, mais evidente era o medo que o movia. Fang Yuan, porém, não demonstrara temor algum. Mantivera-se calmo, distante, como alguém que observa um jogo já compreendido. Mesmo ao deixar o palco, sua expressão não se alterara, tratar o confronto como quem afasta um grão de poeira da manga. Sim, para ele, desafiar um mestre parecerá coisa mínima. Em termos simples, não temia. E era justamente essa ausência de medo que incomodava o ancião. Ele poderia tolerar um aluno 10 vezes mais rebelde, contanto que este fosse guiado por impulsos e receios. Enquanto houvesse temor, haveria também controle. O medo e a emoção tornavam os jovens previsíveis, moldáveis. Fang Yuan não. Frio e indiferente, não reverenciava. Alguém que não reverencia o clã, que utilidade poderia ter para o clã, mesmo que fosse cultivado? Quando surge um indivíduo assim, é preciso contê-lo. É preciso contê-lo, decidiu, estreitando os olhos. Se sua presença se tornar irresistível aos demais, corroerá a reverência dos outros. E sem reverência, como governar? A resolução formou-se com nitidez. Contudo, quase de imediato, deu lugar a um embaraço prático. Como suprimi-lo? Fang Yuan não cometera erro algum. Não havia brecha clara a explorar. Sua astúcia gerava no ancião uma rara sensação de impotência. Nunca encontrara um estudante tão familiarizado com regulamentos, tão cuidadoso em permanecer dentro deles. Como ancião, devia ser justo. Não poderia agir como um arruaceiro de rua, criando problemas deliberados para um adolescente. Depositar esperança no instrutor de artes marciais. Agora, via-se desapontado. Resta aguardar, concluiu. Quando os outros avançarem ao estágio intermediário do rank 1, sua supremacia será naturalmente pressionada. O avanço de um mestre Gu dependia sobretudo do talento. Pela própria experiência, o ancião já estimara. Os mais propensos a progredir primeiro eram Gu Yu e Fang Zhen, Xi Shen e Mo Bei, 1 de grau A, 2 de grau B. Com o apoio de seus anciãos e abundância de pedras primordiais, qualquer um deles poderia alcançar o estágio intermediário antes dos demais. Esses três são as sementes promissoras desta estação, murmurou, fitando a arena. Com olhar experiente, percebeu algo mais sutil. Embora parecessem dispersos, os estudantes já se organizavam em 3 círculos distintos. Em torno de Xi Shen, agrupavam-se jovens de idade próxima. Outro núcleo formava-se ao redor de Fang Zhen, discretamente apoiado pela ala ligada ao líder do clã. O terceiro girava em torno de Mo Bei, ainda pálido, recém-tratado da hemorragia interna, cercado por colegas preocupados.
Ao ver isso, o ancião sorriu com satisfação contida. Permitir competição livre não servia apenas para aguçar instintos de combate. Era também forma de selecionar líderes desde cedo. Em anos passados, tais círculos só se consolidavam ao final do período letivo. Desta vez, a presença de Fang Yuan e suas extorsões acelerara a divisão. Contra ele, apenas aqueles 3 ousavam se erguer. Com o tempo, os demais passariam a reconhecê-los como chefes naturais. Se nada saísse do previsto, esses círculos seriam o esboço da futura estrutura superior do clã. Mas ainda são frágeis, ponderou. Quando um deles avançar primeiro ao estágio intermediário, nomeá-lo-ei presidente de classe, e outro, vice. Com autoridade formal, seus grupos se solidificarão. Havia, porém, alguém fora de todos os círculos. Apenas um, Fang Yuan. A natureza humana inclina-se aos fortes. Embora ele tivesse extorquido colegas e agido contra eles, alguns jovens desejavam aproximar-se. Ainda assim, foram repelidos. Para Fang Yuan, apenas os úteis tinham valor, e aqueles pouco ofereciam. Tal isolamento era outra razão para a antipatia do ancião. O rapaz não se integrava. Para o clã, isso significava menor controle. Seu olhar voltou-se outra vez para a arena. Fang Yuan permanecia num canto, mãos às costas, pálpebras semicerradas. Ao redor, espaço vazio. Ninguém ousava aproximar-se, e ele tampouco parecia desejar companhia. Estava só. Flutuava à margem das facções. Não devo preocupar-me em excesso, pensou o ancião após breve silêncio interior. Ainda é jovem. Pode ser moldado. Em breve seriam instituídos cargos de presidente e vice. No ano seguinte, dividir-se-iam em equipes com líderes e assistentes. Haveria prêmios anuais, pequena flor vermelha, lenço azul, 5 estudantes notáveis. Para cultivar-se, ele necessitaria recursos. Para obtê-los, teria de disputar posições e honrarias. Com o passar do tempo, a convivência traria laços, parentesco, amizade, talvez amor. Correntes invisíveis. Ao longo dos anos, o ancião aprenderá algo essencial. Desde o nascimento, cada membro era imerso nos valores do clã. Primeiro, ensinavam-lhe a supremacia do sistema. Depois, a beleza da família, da amizade, do afeto. Em seguida, a honra. Recursos e recompensas seduziam. Funções administrativas integravam. Assim opera o sistema, numa mão, a cenoura, na outra, o bastão. Autoridade e doçura de poder de um lado, risco de exclusão do outro. Mesmo os mais indómitos acabam enredados. A lealdade pode ser cultivada. Laços podem ser formados onde antes havia vazio. Esse é o poder do sistema. Esse é o poder das regras. Esse é o modo de sobrevivência do clã. A noite desceu como um véu espesso, e a lua ergueu-se no céu qual prato de prata suspenso entre nuvens errantes. As estrelas, rarefeitas, cintilavam ao redor, como poeira luminosa espalhada sobre um pano escuro. Guiu Imobei permanecia no pátio, cabeça erguida, os olhos refletindo o brilho frio do luar. Ouvi dizer que você se feriu hoje. A voz de sua irmã, Guiu Imoyan, soou atrás dele, suave, mas atenta. Ele se virou, curvando os lábios num meio sorriso. Irmã, está preocupada que eu tenha ficado traumatizado depois de vomitar sangue? Ao vê-lo sorrir, Moyan sentiu o coração aliviar-se. Embora de fato tivesse se inquietado, respondeu com leveza, de modo algum. Sua irmã o conhece melhor que ninguém. Você tem vontade indomável, é o futuro chefe da nossa família Mo. Como poderia ser abalado por algo tão pequeno? Mobei riu, coçando a nuca, quase envergonhado. Eu sabia que você era quem mais me mimava. Sob a luz prateada, os olhos do jovem de 15 anos brilharam com intensidade. Sabe de uma coisa? Embora eu tenha perdido, ouvi Fang Yuan ofegar durante a luta. Antes, ele me derrotava em 2 ou 3 golpes, tranquilo e composto. Hoje, sua respiração denunciou fraqueza.
Ele não é tão forte quanto todos pensam. Um dia, vou derrotá-lo de forma justa. Assim se fala, digno do sangue dos Mo. Moyan riu e afagou-lhe a cabeça, embora logo demonstrasse preocupação. Mas você sofreu lesões internas. Não treine nestes dias. Não mexa na minha cabeça, já não sou criança. Ele desviou o gesto com falso aborrecimento. Eu sei. Já tenho um plano. Vou fortalecer as paredes da minha abertura. Vou romper do estágio inicial ao intermediário e conquistar a posição de presidente de classe. Vou esmagar a arrogância de Fang Yuan. Ele precisa entender que, no cultivo de um mestre Gu, talento ainda é o que mais importa. Fico feliz que pense assim. Da última vez fui apenas vice-presidente. Se você se tornar presidente, será como se eu realizasse meu próprio arrependimento. Pode confiar. Essa posição será minha. Na família Shi, o ambiente era outro. Num aposento secreto, apenas uma tocha presa à parede calcária iluminava o recinto. A chama tremeluzia, projetando sombras vacilantes. Gu Yu e Shi Lian, um dos dois anciãos no poder, sentava-se diante do neto, Shi Shen. Ambos sobre esteiras, envoltos pela dança da luz. O velho estendeu a mão e pousou-a sobre o abdômen do rapaz. Shi Shen, ansioso, mergulhara a mente em sua abertura, concentrando-se em conter as ondulações no mar de essência primordial. No mundo, não existem folhas idênticas, tampouco essências primordiais iguais. Quando uma essência externa penetra na abertura, a essência original reage instintivamente, resistindo. Se Shi Shen não a suprimisse, as duas energias colidiriam. Tal confronto poderia danificar gravemente a abertura. O mar primordial é o alicerce de um mestre Gu. Se a abertura sofre dano leve, o cultivo pode regredir, se grave, o talento latente pode diminuir. Se romper por completo, a morte é imediata. Após algum tempo, Shi Lian cessou a transmissão e retirou a mão. Shi Shen respirou fundo, relaxando. Obrigado, avô, por nutrir minha abertura e me transmitir essência a cada 3 dias. Tem sido difícil para o senhor. O velho, suor na testa, suspirou. É necessário. Seu talento é grau C. Se dependesse apenas de si, levaria o dobro do tempo de um grau B e 4 vezes o de um grau A para avançar. Seu limite seria exposto. O método é arriscado, mas inevitável. Entendo suas intenções. Que bom! Ele acariciou a barba. Mas a sequela. Minha essência prateada, embora eficaz, é externa. Mesmo que suas paredes evoluam de muralha clara para muralha aquosa, ainda conterão minha energia. Quanto mais energia externa, mais impura sua abertura. Isso limitará seu futuro. Shi Shen mordeu os lábios. Pelo futuro da família Shi, sacrifico minhas próprias perspectivas. O ancião sorriu, satisfeito. Ainda há esperança. Se encontrarmos o Gu água purificadora, poderemos limpar suas paredes e remover essas energias externas. Também busquei um verme licor para você. Ele permite ao mestre Gu de Rank-um refinar a essência e elevá-la em um pequeno reino. Assim, a essência será sua, não externa. O efeito é muito melhor. Shi Shen exultou. Obrigado, avô. Mas o verme licor é raro. Entre os Gu de Rank-um, ele, o Gu Javali e o verme livro são extremamente escassos. Surgem no mercado e desaparecem num instante. Quanto aos Gu que alteram talento, apenas ouvi rumores. O vento noturno entrou pela janela, agitando a chama. No dormitório, Fang Zhen estava sentado na cama, olhos fechados, segurando uma pedra primordial em cada mão. Em sua abertura, o mar verde cobre agitava-se sem vento, ondas chocando-se contra as paredes brancas. Com talento grau A, sua essência ocupava 80% da abertura. Sua recuperação natural era o dobro da de Fang Yuan. Estava próximo do estágio intermediário. Após algum tempo, soltou o ar e abriu os olhos. Do lado de fora, a lua brilhava sobre as casas de bambu azul esverdeadas alinhadas. A paz reinava. O tempo voa ao cultivar, murmurou. Ao abrir as mãos,
2 pilhas de pó caíram, pedras já exauridas. Olhou para o pó, franzindo a testa. Retirou a bolsa, restavam 3 pedras. Recebia 3 a cada 7 dias da academia, mas uma era tomada por Fang Yuan. Tinha apenas 2. O tio e a tia davam mais 3 para despesas. Era insuficiente. Decidido a superar o irmão, pedirá ajuda várias vezes. Após repetidas solicitações, a tia conversara com ele sobre dificuldades financeiras. Desde então, cessaram os pedidos. Eles já fazem tudo por mim. Não posso exigir mais. Suspirou. Tenho 3 pedras. Uma por dia. Em 3 ou 4 dias, certamente avançarei. Pensou no irmão. Tenho talento grau A. Ele, grau C. Sou mais rápido. Desta vez, não sou seu rival. Vou mostrar o verdadeiro poder de um grau A. Cerrou os punhos. No dormitório da academia, a porta de Fang Yuan permanecia fechada. Ele não dormia. Sentado na cama, sabia que o cultivo não substitui o sono, mas sentirá que estava a um passo do estágio intermediário. Não dormirei esta noite. Vou romper. Fechou os olhos e entrou na abertura. 44% do mar verde cobre haviam sido refinados pelo verme licor em essência verde clara do estágio intermediário. Subam, pensou. O mar agitou-se. As ondas cresceram, de pequenas como cães correndo a vigorosas como cavalaria em marcha. Estrondavam contra as paredes. A maior parte quebrava-se e retornava ao mar, pequena fração tornava-se energia invisível, penetrando a muralha branca. Mais uma vez. As ondas tornaram-se grandiosas, como exércitos sob os céus. A essência consumia-se rapidamente, o nível baixava. As investidas incessantes finalmente produziram mudança. A parede branca tremeu e irradiou brilho intenso. Fang Yuan percebeu que o momento crucial chegará e lançou toda a essência restante. A luz distorceu-se, espessou-se. Faixas luminosas surgiram, colidindo e fundindo-se, até formar fluxo contínuo. Por fim, a luz cobriu totalmente a parede. Quando o brilho diminuiu, a antiga muralha clara desaparecera. Em seu lugar, uma parede aquosa esférica, mais espessa, com ondulações cintilantes. O mar serenou, restando 20% de essência. Avancei ao estágio intermediário. Fang Yuan abriu os olhos, rindo. A luz do sol infiltrava-se pelas frestas da cortina. Sem que percebesse, a noite passará. Já era manhã.